ver se efetivamente nós conseguimos absorver aqui o conteúdo, né? Vocês falaram que já conhecem o fluxograma, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aqui, então, ó. Opa. Você tem aqui, então, uma situação, ó, de entrada, né? Aí, você tem que fazer um primeiro teste, tá? E verificar, por exemplo, né, uma determinada informação. Vamos imaginar que em um determinado campo, né, em uma determinada célula aí, você identifique, por exemplo, né, o tamanho, né, de um parafuso, né? Aí, se o parafuso, né, for maior que 5 milímetros, né, o que vai acontecer? Você verifica o diâmetro dele. Se o diâmetro dele for maior que... vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Deixa eu apagar aqui. Opa, esse aqui. Se o diâmetro dele for... Se o diâmetro... hoje está difícil. Se o diâmetro dele estiver entre 3 e 8 milímetros, ou seja, se o diâmetro aqui, né, ele for menor que, e aqui ele for maior que, então aqui é maior que, e aqui menor que. Pode ser igual e igual aqui. Então, ele for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8, né? Então, se ele estiver nessa condição, se ele for aqui maior que 5 milímetros e aqui menor, estiver dentro dessa faixa aqui de 3 e 8, então aqui é sim ou verdadeiro, tá? Aqui também é sim ou verdadeiro. Aí você exibe uma mensagem para ele, dentro do padrão. Ok? Então, se tiver nessas condições, você exibe dentro do padrão. Se aqui, ó, neste lugar aqui específico, ou seja, ele passou aqui, ou seja, o parafuso, né, ambos são do parafuso, né? Então, aqui é o tamanho, vamos falar que é o T aqui, né? Vamos fazer coisa certinha, né? Então, aqui... tamanho ou comprimento dele, tá? Tamanho ou comprimento dele. Vamos colocar um pouquinho maior, né? 15 milímetros. 15 milímetros. Aqui, tiver aqui, Então, ó, se ele for maior que 15 milímetros do tamanho, então vamos pegar aqui um parafuso, né? Tem aqui um parafuso. Se o tamanho dele, né, for maior que 15 milímetros e o diâmetro, né, que a gente vai medir a cabeça aqui do parafuso, né? Então, se o diâmetro dele tiver entre 3 e 8, né, tiver entre 3 e 8 milímetros, então ele vai estar em conformidade, ok? Então, aqui, caso apenas o diâmetro de cima, ou seja, a cabeça, né, essa parte aqui, não esteja correto, aí você vai exibir a mensagem. Diâmetro não apropriado.
E esse caso aqui, ó, se o tamanho dele for incorreto, aí você vai dar a seguinte mensagem: rejeitado. Tudo bem, pessoal? Então, a gente começa nessa área aqui, tá? Então, a gente começa por aqui. Aí, a gente verifica. A primeira verificação é essa e a segunda é essa aqui, ó. Então, essa aqui é a primeira verificação e essa aqui é a segunda verificação. Vocês querem pensar aí para entender como que eu encaixo isso dentro de um C? Como que eu faço isso utilizando o C? Alguém? Pode falar, Hudson. Estou pensando como colocar isso no Excel só. Então, vamos para o Excel. Vamos lá para o Excel. Olha lá. Então, vamos imaginar o seguinte, que... Deixa eu aumentar aqui. Vamos imaginar aqui, ó, que nesta posição aqui, a gente vai entrar com o tamanho, né, o comprimento do parafuso. E nessa outra aqui, nós vamos entrar com o diâmetro. Ok? Então, aqui, B2, deixa eu até fazer aqui uma sinalização, ó. Onde está amarelo vai ser o tamanho. E aonde está, vamos pegar uma outra cor aqui, verdinho aqui, ó. Verdinho é o diâmetro, ok? Então, aqui, ó, neste lugar aqui, ó, mensagem, tá? Então, neste lugar aqui, que está em azul, e aí a gente pode até aumentar um pouquinho, né? Esse aqui, ó. Neste lugar aqui em azul, vai ter que sair a mensagem, tá? Facilitei ou compliquei ainda mais? Facilitou. Para mim, pelo menos deu uma facilitada. Eu estava imaginando o que a gente ia fazer em célula em relação às formas ali dos formatos da célula. O C, né, a conclusão do C, logicamente, às vezes complica um pouco para a gente ter uma compreensão, mas dessa forma que o senhor colocou, a gente já começa a ter um caminho. Tá. Então, vamos aqui tentar mostrar aqui. Eu vou tentar mostrar simultaneamente como que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu voltar aqui na tela. Deixa eu recortar essa tela aqui. Deixa eu salvar num arquivo. Aqui hoje é aula 5, né? Aula 5. Muito bem. Deixa eu limpar agora aqui. Clear. Muito bem. E agora, este arquivo aqui eu vou mandar para vocês, né? Para vocês também terem aí. E aqui eu vou reduzir um pouco. Para caber tudo na tela. Inserir arquivo, imagem. Muito bem. Só para a gente ficar com tudo aqui na tela e ser compreensível. Muito bem. Deixa eu mandar aqui para vocês o arquivo. Tá aí também para vocês esse arquivo aqui, a gente fez esses rabiscos todos aí, né? Então vamos lá, agora como que a gente monta o C? Lembram do comando C? Deixa eu pegar aqui
preto menor. Então, a gente tem lá o comando C, certo? Aí, então, a gente coloca igual C, e aí a gente tem 3 espaços aqui, só para a gente recordar, né? Nesse primeiro espaço aqui, ó, nós colocamos uma condição, ok? Aqui seria a ação se essa condição aqui for verdadeira. E aqui a ação se a condição for falsa. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilinho? Bom, desculpe, Hudson, pode falar. Não, desculpa, professor, eu bati sem querer no mouse aqui. Então, ó, até aqui nós entendemos e acho que ficou claro. Agora a gente tem uma situação aonde nós temos, primeiro, uma primeira condição e depois nós temos uma segunda condição, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar a primeira condição. Então, a primeira condição é a condição do tamanho, tá? Então, aqui, ó, neste primeiro lugar aqui, então, vamos pegar aqui em vermelho, tá? Vamos colocar a primeira condição. Aonde que está o tamanho lá na célula do Excel? Tá em B2, certinho? Então, eu faço o que aqui, ó? Então, eu vou colocar aqui B2, se ele for maior que 15 milímetros. Então, maior que 15. Então, depois lá eu tenho que saber que eu tenho que informar em milímetros, ok? Só isso, tá? Então, se ele for maior que 15 milímetros, o que eu vou fazer? Se ele for verdadeiro, eu tenho que fazer o quê? Uma verificação aqui, eu tenho que verificar aqui, ó. Tem que verificar uma outra condição. Verificar uma outra condição. Agora, e se ela for falsa? Se ela for falsa, eu já posso dar uma mensagem falando assim que foi rejeitado. Então, aqui, eu já posso colocar uma mensagem rejeitado. Rejeitado. Muito bem. Agora, essa verificação aqui, ó, como que nós vamos fazer? Aqui, ó, a gente abre aqui e aqui dentro dessa verificação, a gente vai colocar uma outra cláusula C, tá? Então, aí a gente coloca aqui, ó, C, só que aqui não precisa o igual, tá? Porque como nós já estamos dentro de uma função, ele vai entender, né, que aquilo já é também uma função, tá? Então, a gente coloca... Oi, pode falar. E o aspas aí no rejeitado precisa? Sim, porque a gente está colocando uma frase, a gente quer que ele exiba essa frase. Tá. Tá bom? Então, é um texto, né, um literal aqui que a gente está querendo que ele exiba. Então, essas aspas aqui são necessárias. Se nós quiséssemos que ele exibisse um valor, aí o valor não precisaria vir entre aspas. Ou se a gente quisesse uma fórmula, também não precisaria vir entre aspas, ok? Então, aqui, ó, uma outra condição. Agora, qual é a condição? É se o diâmetro for maior, estiver, né, dentro de uma conformação ali, ó. Ele for menor ou igual a 8 e maior ou igual a 3. Ou seja, nós temos duas situações aqui novamente, né? Se eu não me engano, né, o Excel, mas vamos colocar a condição aqui. Eu acho que ele não aceita, mas vamos ver. Vamos fazer da maneira mais, vamos falar assim, expandida, depois a gente faz da maneira mais contraída, tá? Então, a primeira verificação que nós vamos fazer é se o diâmetro, né, ele é, né, maior ou igual a 8, tá? Menor ou igual a 8. Deixa eu apagar aqui, ficou feio.
Se o diâmetro é menor ou igual a 8. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Onde está o diâmetro? Está em C2. Então, C2, ele é menor ou igual a 8. Só que a gente não tem esse símbolo aqui. Como que nós temos o símbolo lá no Excel? A gente tem o símbolo dividido, né? Então, a gente tem que fazer assim, ó. Ele for menor ou igual a 8, tá? Menor ou igual a 8. E aí, eu tenho dois espaços, se for verdadeiro, se for falso. Se for verdadeiro, aqui, ó, eu tenho uma outra verificação. Então, aqui a gente vai abrir um outro C. Se ele for falso, né, eu já caio no não ali, que é diâmetro não apropriado. Então, aqui eu já tenho uma mensagem aqui, ó. Diâmetro não apropriado. Caso contrário, eu caio dentro de um outro C. Então, C... Agora eu vou ver do outro lado, né? Se C2, ele é maior ou igual a 3. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, agora eu dou aquela mensagem lá, dentro do padrão. Dentro do padrão. Caso contrário, eu repito, né, esta outra mensagem aqui, essa mesma mensagem. Diâmetro não apropriado. Podem falar. Pode falar. Esse aqui tinha um... É que eu estava olhando aqui para baixo e não vi. Muito bem, agora vamos escrever tudo isso aqui, ó, lá no Excel, tá joia? Então, como que a gente faz? Deixa eu tirar uma foto aqui e colar lá no Excel. Novo. Vou recortar isso. Deixa eu só usar aqui. Aula C2. Vamos retirar daqui e vamos colocar aqui no inserir imagem. Esse dispositivo é o C2. Inserir. Então agora a gente vai reproduzir isso aqui, tá? Deixa eu mandar para vocês também este mesmo arquivo. Tá. Muito bem. Então aqui nós temos um diâmetro, aqui outro. Então aqui nós vamos entrar com o C. Então a gente começa lá, ó, igual, né, C, e a gente tem então o primeiro teste lógico. Então a gente colocou lá, ó, B2, ok? Maior que 15, ok? Ponto e vírgula. Aí, aqui dentro, nós vamos entrar com a verificação, tá? Então, aqui a gente coloca de novo, ó, C, abre, C2, menor ou igual a 8. Ponto e vírgula. Aqui uma outra verificação, ó, outro C. E abre, C2 maior ou igual a 3. Ponto e vírgula. Agora, a gente está dentro do C mais interno, né? Então, vamos fechar ele. Então, esse é o fechamento dele, é o quê? A primeira mensagem é dentro do padrão. O padrão. Padrão. Caso contrário, a gente vai colocar a mensagem diâmetro não apropriado. Não apropriado.
Agora, ó, quando a gente fecha aqui, tá vendo que, não sei se vocês percebem aí no computador de vocês, aqui, ó, está roxo e aqui está roxo também. Então, o que ele está dizendo? Que eu estou fechando este primeiro parênteses aqui. Muito bem. Então, nós terminamos aqui, ó, com este comando aqui. O que nós terminamos? Nós terminamos a entrada, né? Então a gente terminou isso daqui, ó, essa parte de baixo aqui, e terminamos a entrada da parte verdadeira, né? Se a segunda condição for cumprida. Agora a gente tem que colocar aqui, ó, um ponto e vírgula, né? E... Professor. Oi, pode falar. Oi. Bom dia, desculpe interromper. O senhor só não pode esperar um pouquinho para eu copiar tudo isso para ver se vai dar certo na minha célula? É só essa linha que está destacada, eu não vou copiar tudo, não. Tá bom, tranquilo. Não, mas é para copiar o quanto você quiser. Veja que eu estou copiando exatamente como nós colocamos aqui, tá? Em vermelho. Piva, daí, em vez de dividir aí o C2 menor ou igual a 8 e depois fazer uma outra verificação para maior que 3, eu poderia fazer tudo na mesma... Na mesma célula? Não, no mesmo C, né? No mesmo C. Como? Ele entende. Ele entende? Aqui, ó. Então, se eu fizer se eu colocasse, se eu colocasse lá o C maior ou igual a 8, do jeito que a gente coloca ali, né? C2 seria maior ou igual a 3 aqui, e menor ou igual a 8. Se eu colocar aqui, então, é isso? Assim? Isso. Isso. Vamos ver se ele entende. Deixa eu tirar isso aqui. Não apropriado. Exatamente. Antes ele não aceitava, tá, Caio? Mas vamos... Porque aí eu ia ensinar um outro processo. Mas vamos ver. Agora só falta fechar esse daqui. Então, aqui, iria aqui, rejeitando. Ele aceitou. Antes ele não aceitava isso. Né? Legal. Antes, o que nós tínhamos que fazer, Karen, só para você entender? A gente tinha que utilizar, por que eu não fiz isso? Porque aqui, ó... Eu lembro que era assim mesmo. A gente tinha que utilizar uma outra função chamada E, né? Então, a gente colocava aqui e aí as duas condições, entendeu? Uhum. Por isso que eu não quis, mas tudo bem. Beleza. Vamos só terminar aqui lá, senão agora ficou confuso. Depois a gente volta nesse aqui, tá bom, Karen? Então, ó, vamos só fechar aqui, dentro do padrão. Só para ficar assim, um pouco mais complexo, mas para que a gente entenda também o processo, tá? Então, aqui eu tenho a segunda, né, cláusula, C2. Aqui é maior ou igual a 3, certo? Que a gente tinha colocado. E aqui, então... Vamos ver. A gente fechou o roxo. Fechamos isso aqui. Agora a gente está aqui. Aqui, então, diâmetro não apropriado. E agora eu tenho um ponto e vírgula aqui, que é o rejeitado. Então, o que nós estamos mostrando aqui, ó? Que a gente pegou toda essa definição que nós fizemos aqui, ó,
e colocamos dentro de um único C aqui. Tá joia? Então, a primeira condição, a outra condição e a condição base aqui, que é a célula B2 maior que 15. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu copiar isso daqui, deu certo. Agora a gente tecla Enter, ó, e ele fala que está errado. Então está errado alguma coisa aqui. Não comigo. O que eu fiz aqui de errado? Então, aqui o primeiro está certo, ok? Depois, se essa segunda aqui, C2 menor, está aqui, diâmetro não apropriado. Certo? E depois a terceira aqui, está rejeitado. Por que ele não está? Eita! Professor, depois do 8 ali, não tem ponto e vírgula e põe CE antes de iniciar C2 maior que 3 aí? Obrigado. Tá faltando esse C aqui, ó. Isso mesmo. Obrigado. É isso mesmo que estava faltando. Quando a gente deletou lá, eu esqueci de voltar. Muito bem. Tá aí, ó. Então, C, C, C. Né? São 3 Cs encadeados. Então, eu queria uma condição um pouco mais complexa para que vocês entendam que a gente pode encadear tantos Cs quanto necessário. E, às vezes, nós temos que pegar várias... aqui a gente pegou só 2, né? 2 indicadores aqui. Mas, às vezes, a gente tem que entender muitos indicadores, né? E aí, a gente pode encadear tantas vezes aqui. Se eu não me engano, a gente pode encadear até 64 Cs, um dentro do outro. Tá joia? Então, vai depender da complexidade. Muito bem. Agora, a gente tecla Enter, ele me dá aqui rejeitado. Por que rejeitado? Porque nós não temos ainda nenhum valor aqui. Então, vamos digitar aqui um valor. Por exemplo, o tamanho é 16. Agora, olha só, ele já mudou a mensagem para um diâmetro não apropriado. Por quê? Porque o diâmetro não está entre 3 e 8. Então, agora vamos digitar um diâmetro aqui, 5. Olha lá, dentro do padrão. Então, para 16 e 5, então a gente tem agora dentro do padrão. Se eu mudar aqui o diâmetro para, por exemplo, 20, né, ele fala que o diâmetro não está apropriado, certo? Aqui também, se eu mudar o tamanho, por exemplo, para 89, ele vai funcionar, tem que ser menor, né? 14, ele dá que este parafuso foi rejeitado. Tá bom? Agora vamos pegar aquela ideia lá da Karen, né? Então aqui, neste caso aqui, nesse Excel mais recente, se você pegar uma versão um pouco mais antiga, a gente poderia não ter a necessidade aqui de colocar duas condições aqui, ó, 2 Cs. A gente trabalharia apenas a condição. Aí a gente poderia trabalhar uma condição composta, né, que a gente chama. E aí a gente poderia fazer de duas formas, né? Então aqui, ó, então vamos apagar esta parte aqui dentro do padrão e padrão apropriado. Tá? Aqui, ó. Isso e vamos apagar isso. E aqui. Então aqui, ó, eu tenho só que colocar uma condição aqui dentro, certo? Então aqui, ó, condição. Só que essa condição vai ser então composta, né? Então aqui, ó, nesta condição composta, a gente teria o quê? Como matematicamente a gente expressou aqui, ó, 3 menor ou igual, o diâmetro menor ou igual a 8. Então, igualzinho nós fizemos aqui, ó, na
no nosso fluxo, tá? Então, a gente poderia fazer dessa forma. Então, olha lá. Eu coloco lá 3, né? Menor ou igual a quem? Onde que está? Está em C2. E esse aqui, menor ou igual a 8. Então, nós teríamos exatamente aquela condição que nós expressamos aqui dentro. Vai funcionar? Vai funcionar. Ó. E ele, então, funciona da mesma forma, mudando aqui os parâmetros, né? Algo dentro. E aqui, maior que 15. Tem que ser maior que 15. 16. Então, aqui o diâmetro não está apropriado. Ué, mas não estava entre 3 e 7? O que nós fizemos aqui de errado? C2, ele é maior ou igual a 3, certo? E menor ou igual a 8. Por que ele não está funcionando? Ó. Professor, será que não é porque tem 2 iguais? Oi? Tipo, porque você está falando que o C ele seria igual 2 vezes. Será que não é por conta disso? O C seria igual 2 vezes? Como assim? Porque você está colocando a condição que ele pode ser igual a 8 ou pode ser igual a 3, entendeu? No caso ali, teria que ser tipo menor que 2, menor que 4, no caso. Assim, ó. Vamos ver, 6. Eu não tenho certeza, tá? Só... Ó, tá vendo aqui, ó? 6 não estava dentro daquele intervalo? Sim. Então, aí não está dando não, diâmetro não apropriado. Então, Karen, eu acho que não funciona não, tá? Desse jeito. Ou seja, como antigamente. Então, ele não está conseguindo pegar essas duas informações aqui. Então, aqui, né, a gente pode utilizar, como eu ia explicar, a função E. Então, a função E, vamos fechar aqui. Vamos só colocar aqui uma condição simples. C maior ou igual a 3. Eita. C2. Aqui, ó, vamos só fazer aqui o assistente de função, né? E aqui vamos procurar a função E. Em tudo, e função inter. Só tem o bit end. Esse tem aqui. Cancelar. Igual. Tem sim, aqui não estava. Então, tá vendo aqui, ó, E, né? O que vai acontecer? Nós temos aqui, ela está pedindo o primeiro lógico e depois, se ela pode, né, ter aqui outros lógicos. Então, vamos testar aqui, ó. Então, o primeiro lógico que nós temos não é aquela primeira verificação, ó, C2 menor ou igual a 8. Então, essa é a primeira verificação. Se eu faço isso, aí teco Enter, olha o que acontece. Ele me traz um valor verdadeiro, tá? Agora, olha só o que acontece. Eu posso colocar um ponto e vírgula aqui e colocar uma segunda condição, que é C2, ele tem que ser maior ou igual a 3. E aí a gente tecla Enter, ó. Ele me dá verdadeiro também. Por quê? O mesmo parâmetro aqui, ele está em conformidade. Ele é menor ou igual a 8 e é também
maior ou igual a 3. Para utilizar, né, a função e, a gente tem a função e, a gente tem a função ou, nós temos que saber, assim, usando a lógica, obviamente, né, a gente tem que entender que essas duas condições, elas são pré-requisitos. Então, eu tenho que ter isso e isso, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo da realidade. Eu tenho que jogar na Loto, não, como é que chama? Mega Sena, e tenho que acertar os 5 números. 5 não, 6, né? 6 números. Então, eu tenho que fazer uma e a outra para me tornar milionário. Então, para me tornar milionário, eu tenho que, né, jogar e tenho que acertar. Se alguma dessas duas condições não der certo, né, eu não me tornarei milionário, tá bom? Diferentemente de uma cláusula ou, né? Cláusula ou é assim, eu não vou sair de casa hoje se estiver chovendo ou se estiver muito frio. Então, se fizer frio, eu não saio de casa. Se estiver chovendo, eu não saio. Se estiver chovendo e fizer frio, eu também não saio de casa, porque tanto uma quanto outra foram atendidas. Então, é a cláusula ou, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Uma verificação dupla. Eu tenho que atender a primeira e a segunda. Neste caso, nós podemos utilizar até a função e. Então, Karen, lá naquele caso específico, a gente vai ter que utilizar essa função, tá? Então, aqui, ó, neste lugar aqui, ó, nós substituímos pela função e aí aqui dentro a gente coloca as duas condições. C2 for menor ou igual a 8, vírgula, C2 maior ou igual a 3. Podia ser o contrário, não tem problema nenhum. Agora sim, agora eu tenho essa condição e somente se essas duas forem verdadeiras é que eu vou então ter o que dentro do padrão. Caso contrário, eu vou ser não apropriado aqui. Aí teclando Enter, vamos ver se está dentro do padrão já de novo. E se eu coloco alguma coisa fora, como por exemplo 9, ele já dá diâmetro não apropriado. Dúvidas? Professor? Oi? O senhor pode voltar de novo na fórmula que colocou o E? Que daí eu queria copiar e pôr de baixo lá. Espera aí que eu já vou passar aí no chat para vocês. Obrigada. Aí fica mais fácil. Tá aí, ó. Obrigada. Não por isso. Ok? Conseguiram entender aqui a ideia, pessoal? Porque isso aqui é fundamental, porque a gente vai usar muito, né? A gente não, né? Se utiliza muito a cláusula C dentro da indústria como um todo, tá? Para fazer qualquer planilha que tenha algum tipo de condição. Nós vamos praticar bastante. Pode falar, Hudson. Seria incômodo pedir para o senhor voltar àquela fórmula sem o E, só para a gente fazer as duas formas e o senhor compartilhar com a gente aqui no chat? Acho que é só voltar aqui, né? ESC. Voltar. Acho que aqui já está. Aqui. Ctrl C. É esse aqui. C. Ctrl.
Essa com 3 Cs. Obrigado. Que isso. Vamos voltar lá. A última. Essa que ficou. Que é o E. Então, temos aí as duas fórmulas, uma utilizando uma função, né, nova para nós, né, que é a função E, que não tem na apostila, inclusive, tá? E a função C encadeada. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Se não tiver, nós passamos para o próximo tópico. Muito bem, então vamos lá. Cadê a apostila aqui? Então, comando C, e aí... Então, aqui, ó, nós temos um outro exemplo, né? Suponha que você deseja efetuar uma classificação, né? Atribuindo letras aos números que são referenciados pelo nome médio, pela média aqui, né? Então, se for maior do que 89, você vai atribuir A. Se for entre 80 e 89, B, né? Se for entre 70 e 79, C. Então, tá vendo? A gente pode ter uma complexidade muito maior. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, um encadeamento, né, de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Cs, tá? Sendo 5 condições que nós estamos verificando aqui. Belezinha, pessoal? Então, aqui, ó, a gente está encadeando um dentro do outro. Neste caso aqui específico, né, o que nós temos que fazer? Né? Como o crescimento aqui é linear, então nós só temos que verificar até um determinado patamar. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem bem. Tá vendo aqui? Ó? Essa aqui é a fórmula, né? Então, olha só. Eu pego um dos extremos. Eu poderia pegar o extremo de cima ou poderia pegar o extremo de baixo, tanto faz, tá? Só que daí a gente verificaria de um lado ou de outro. Aqui no caso, ó, eu tenho o valor da média, que está em algum lugar. Pode ser B2, 3, B3, qualquer célula, tá? Neste caso específico aqui, ó, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor da média e a gente vai olhar para um extremo. Então, se ele for acima, ó, maior do que 89, então a gente coloca lá, maior que 89. Vocês concordam que tudo que passou daqui é menor? Então, se isso aqui não for verdadeiro, ou seja, se a gente não cair nessa condição aqui de exibição do A, o que vai acontecer? Tudo está o quê? Abaixo de 89, ok? Então, eu só tenho que verificar agora esse outro extremo aqui. O que é esse outro extremo aqui? É de 80 a 89. Eu tenho que me ater a 89? Neste caso específico, não. Eu só tenho que me ater, ó, à parte inferior aqui, que é 80. Que no caso aqui, ó, eu estou querendo incluir o 80, né? Então, no caso aqui, eu vou verificar se ele é maior que 79, ou seja, o extremo inferior a 80. Se ele for maior que 79, ou seja, de 80 para cima, supondo que a média seja inteira, né? Então, valores inteiros, a gente está vendo aqui só valores inteiros. Então, se for, né, maior, se fosse, por exemplo, valores decimais, com até 2 casas, aí eu poderia colocar aqui, ó, 79,99, por exemplo, tá?
Então, se ele for aqui maior que isso, então ele vai receber o B. Por que que eu vou receber o B aqui? Porque eu já passei por essa parte aqui, não é maior que 89. Então, ele com certeza é menor que 89. Se ele é menor que 89, então aqui, efetivamente, e ele for maior que 79, então ele só pode ser B. Se ele não passar por esta cláusula aqui, ele vai ser, então, ele vai estar nesta faixa aqui, ó, de 70 para baixo, né? Então, é assim que nós vamos fazendo. Então, aí, ó, eu testo o nível inferior. Se não passou, eu testo o nível inferior. Como eu não tenho mais outro nível, né? Se ele não for verdadeiro aqui, com certeza ele vai ser este outro aqui, que é o F, né? Então, aqui nós terminamos neste C final aqui. Para a gente fechar aqui o C, alguma dúvida quanto a este? A isso? Tânia, abriu sua câmera. Professor, dúvida sempre aparece na hora que a gente vai construir, e o que é importante é entender a lógica, as perguntas que tem que ser feitas. Exatamente. Se não souber encadear isso daí, perde todo o exercício. Exatamente. Vamos fazer, ó, só para a gente reforçar, ao invés da gente fazer de cima para baixo, né, vamos fazer de baixo para cima, só para a gente reforçar essa construção aqui, tá? Então, a gente poderia fazer de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Só para a gente reforçar, né, isso. Laís. Ai, Laís, essa foi boa, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente muda a expressão desse coelho, né? Então, vamos colocar aqui, né? Então, a gente tem, ó, essas condições aqui. E vamos agora encadear aqui, só para a gente ver se nós conseguimos. Deixa eu só limpar aqui. Então, aqui no caso, nós vamos pegar o quê? Olha só. Então, a gente tem agora a gente vai de cima para baixo, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que testar é se for menor que 60. Então, se for menor que 60, é F, ok? Então, vamos chamar de M só para economizar, tá? E eu vou fazer um pouquinho melhor aqui. Vamos começar aqui de cima. Então, aqui, ó, C, a média. Agora a gente vai testar ao contrário. Ó. Se ela for menor que 60. Menor que 60. Ok? Se ela for menor que 60, o que eu vou exibir? Eu vou exibir o F. Caso contrário, agora aqui, ó, eu tenho uma outra condição, certo? Então aqui a gente expande. Então eu vou ter um outro C aqui dentro. Que C que eu vou ter? Eu já sei que eu não tenho nada menor do que 60 passando, ou melhor, eu tenho já aqui, né, que tudo que passar para este segundo C aqui, ó, para este segundo C aqui, eu vou ter, então, valores maiores que 60. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? O que passar ali vão ser valores maiores que 60. Tudo bem? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Ótimo. Então, aqui, eu vou ter que testar agora o segundo nível. O segundo nível, qual é o extremo? Eu vou ter que ver se ele é menor. Eu vou colocar 69? Não. Eu vou colocar o extremo superior a ele, que é o 70, tá? Então, aqui, ó, se M for menor que 70. Porque a gente está trabalhando com números inteiros. Senão, né, seria menor que...
Aqui no caso menor está certo. O menor que 70 não dá, ou seja, qualquer casa decimal daria aí. Então, menor que 70. Se for menor que 70, nós temos o quê? A letra D. Caso contrário, eu tenho uma outra condição aqui a ser verificada. Ó. Primeira condição, segunda condição. E aí eu tenho outro C. E aí é o C ao outro extremo lá. Agora eu pego se ele for menor que 80. M menor que 80. Ponto e vírgula. Ele vai ser C. Certo? Caso contrário, eu tenho uma outra condição aqui, ó. Essa outra condição vai ser o quê? Se ele for menor que 90. Não, maior do que 89. Se é maior do que 89. Menor que 90. Então, agora aqui, ó, C, M menor que 90. O que vai acontecer? Se ele for menor que 80, ele é B. Para todos os outros casos, vai ser o quê? A. Pronto. Agora basta ir só colocando uma coisa dentro da outra aqui, né? Pego esta expressão aqui, faço com que ela entre aqui, essa aqui entra aqui e essa aqui entra aqui. E nós temos todo o encadeamento. Ficou complicado, vocês conseguiram entender que a gente conseguiu fazer a mesma coisa, só que agora trabalhando na posição inversa, né? Ou seja, antes a gente trabalhou de cima para baixo, agora a gente trabalhou de baixo para cima. O coelhinho mudou, Laís? Ou está ainda assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas mudou um pouquinho, então. Mudou. Beleza, gostei, bacana. Esses memes aí são fantásticos, né? Muito legais. Muito bom. Então vamos lá, vamos passar para a próxima. A gente vai fazer muito exercício disso, pessoal. Quem ainda não entendeu 100%, fica tranquilo, a gente vai fazer muitos exercícios dessa forma. Inclusive, temos exercícios aqui para resolução, tá? Então vamos lá. E a soma, né? A gente já viu, nós colocamos então a função soma, nós colocamos os números ou os intervalos que nós queremos somar, né? Então, por exemplo, aqui, cadê? Excel, aqui. Vamos abrir uma nova planilha aqui. Esse aqui. Vamos aumentar. Então, se a gente tem lá, né, uma certa quantidade de valores, e a gente quer somar, né, esses valores, eu posso somar aqui embaixo, ou eu posso, por exemplo, eu quero a soma desses valores aqui ser expresso aqui. Então, aqui, ó, eu coloco um rótulo, soma, né? E aí embaixo da soma aqui, eu vou somar esses valores. Lembra o que a gente podia fazer? A gente coloca lá igual, e aí a gente poderia ir somando 1 a 1, né? A1 mais A2, mais A3, mais A4, mas começa a ficar inviável isso. Então, se eu utilizar a função soma, né? Aí aqui eu posso também colocar números elemento a elemento, ou eu posso colocar o que a gente chama de range, ou seja, um intervalo, né? No intervalo aqui, ele vai de A1 até o A5. A gente pode, então, só fazer isso aqui, ó, seleção desse intervalo, fechamos ali e teclamos Enter. Então, vamos ver lá como ficou lá. Ficou, opa, soma, né, da célula A1, 2 pontos, A5. Ah, mas e se eu tivesse, né, vamos pensar o seguinte, se eu tivesse valores aqui, ó, 8 aqui, esse 90 aqui, e mais um outro valor que está aqui, ó, 78 aqui também. Eu quero somar esse, além de todo isso aqui.
Bom, aí, ó, na soma aqui, eu coloco um ponto e vírgula, né? E aí eu faço as referências individuais. Então, eu tenho lá o A8, certo? A8, ponto e vírgula. Qual outro? Eu tenho lá o C11, ponto e vírgula, e o H1. Pronto, agora eu tenho todos os elementos, tá vendo? Então, eu posso ter range, ou seja, eu posso ter intervalos e posso ter células esparsas, células separadas. Se eu teclar Enter agora, ó, eu tenho a somatória sendo apresentada. Tudo bem? Função soma, tranquilo, né? Dúvidas? Poderia ficar nesse naipe, né, professor? Laís. Mas teria graça, Laís. Que graça teria é que a gente dá uma coisa fácil e depois outra difícil. Outra fácil e difícil. Agora vai ser uma outra coisa fácil, ó. Outra coisa fácil que vai ser a função hoje. Olha lá, função hoje, né? A gente tem duas formas, né, de puxar, vamos falar assim, colocar no Excel a data atual. A gente já ensinou uma, né? A gente já ensinou uma, por exemplo, aqui, ó, hoje, né? Hoje. Eu quero aqui a data de hoje, né? Vocês se lembram que a gente falou lá? Contra o ponto e vírgula, né? Contra o ponto e vírgula, ele traz a data de hoje. Ele pega do sistema e traz isso aqui. Mas vou imaginar que eu tenha que colocar isso, né? Eu não quero apenas referenciar a data real. Eu quero sempre que ele pegue a data que eu abri aqui, né? Então, se eu abrir hoje, ele vai apresentar dia 27. Se amanhã eu abrir, ele vai apresentar dia 28. Então, se eu faço contra ponto e vírgula, ele vai sempre apresentar a data, essa data aqui, dia 27/8, hoje, amanhã, depois, porque ele transforma esse valor em um valor concreto, né? Agora, se eu quero que sempre ele apresente aqui o dia o dia correspondente a hoje mesmo, aí eu posso utilizar uma função chamada, olha só. Então, se eu utilizar a função hoje, ó, Enter, ele vai retornar, vamos lá aqui, vamos ver aqui, o que ele retornou, por que ele tem algum parâmetro? Eita, estou esquecendo aqui. Abre e fecha só. Tá. Abre e fecha. Enter. Aí, olha só, o que ele vai fazer? Ele vai, então, me trazer a data. Amanhã, se eu abrir novamente aqui, ó, o que ele vai trazer aqui para mim? Data dia 28/8, tá? E assim sucessivamente. Toda vez que eu abrir essa planilha, né, e tiver essa função hoje, ele vai, então, trazer atualizada, né, esta informação aqui para mim. Muitas vezes, né, isso é importante, né, para uma atualização automática. Entenderam a ideia a diferença de você colocar uma função hoje e de você utilizar o atalho contra o ponto e vírgula? Tá vendo aqui, ó? O que está como referência aqui, ó, 27/8/2001, é um valor concreto, único. Então, hoje vai estar assim, amanhã também. Já aqui, ó, é uma função. Essa função, toda vez que a gente abrir fazer qualquer operação aqui, ela vai ser atualizada, né? Ao ser atualizada, ela vai pegar a data do sistema operacional. Então, se o sistema operacional estiver atualizado, ele vai pegar a data corrente. Beleza, pessoal? Tudo bem? Joia, Laís. Obrigado aí pelo retorno. E eu tenho também, além do hoje, né? Eu também tenho o agora, né? O agora ele vai trazer o quê? O horário, né? O horário
que nós estamos trabalhando neste momento aqui. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Horário. Agora, igual, agora, abre e fecha, Enter. Eita, não coube. Então, o agora, né, ele vai trazer a data e a hora. A data e a hora na mesma informação. Então, vamos voltar lá. Tá lá. Professor? Oi. Uma dúvida. Essa planilha, por exemplo, vamos supor, hoje eu estou trabalhando nela, daí deu a data de hoje e o horário. Se amanhã eu fizer, tipo, colocar no dia seguinte, é igual e agora, ele vai dar a data de amanhã e o horário que eu vou estar mexendo? Exatamente. Ah, então, legal. Então, sempre o que acontece? Ele vai exibir a data do dia corrente. É por isso que a gente utiliza essa informação aqui. Tá, ok, obrigada. E o agora, ele vai retornar o dia e a hora. Deixa eu ver se ele tem a hora. Não tem. Número de série. Não tem. Ele tem essa função aqui, ele vai retornar, então, a data e a hora, tá? A data e a hora. E se a gente quiser só a hora, vocês se lembram lá do atalho? Ctrl, 2 pontos. Ctrl, Shift, 2 pontos, né? Ele vai trazer também só a hora, né? Só que, efetivamente, como no outro caso, ele vai retornar, efetivamente, um número, né? Então, daqui a alguns minutos, né? A gente vai ver que isso aqui vai ser atualizado, né? E, efetivamente, esse daqui não será, tá? Então, esse aqui vai sempre atualizando aqui este valor, tá bom? Muito bem. Dado isto, temos mais uma função aqui, vamos rapidinho aqui, senão a gente não consegue ver as funções que a gente tenha programado aqui. A próxima, né, é a função esquerda. Esquerda e direita. Esquerda e direita, né, o que vai acontecer? Ela vai extrair, né, um deslocamento, né, de tantos caracteres de um determinado texto ou de uma determinada célula de referência, tá? Então, olha lá, é uma referência a uma célula que contém um texto. Então, o texto aqui, ó, ele pode ser, então, uma referência, tá? E o parâmetro número de caracteres, um valor inteiro que define o número de caracteres que será retornado a partir do início à esquerda. Como vocês já devem ter aí suposto, né? À direita, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai trazer o quê? Um número de caracteres da direita para a esquerda. Então, vamos ver isso funcionando aqui, tá? Vamos lá para Excel. Excel. Vou abrir uma nova planilha aqui. Vamos pegar aqui um texto, né? Hoje é... Então, esse aqui, ó, é efetivamente o texto que eu quero. Então, aqui eu vou usar a função direita e aqui eu vou usar a função esquerda, tá? Muito bem. Então, a função direita, então vamos lá, igual, direita. Então, a primeira coisa é onde está o texto. Aonde que está o texto? No nosso caso aqui, é na célula A1, ok?
Muito bem. Aí eu coloco lá ponto e vírgula, e aí, da direita para a esquerda, quantos caracteres eu quero que ela retorne? Eu quero só que retorne sexta-feira. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então se eu colocar 11 aqui, ó, e fechar e teclar Enter, é para ele me retornar só sexta-feira, que é efetivamente o que ele fez, ó. Ele só me retornou os 11 primeiros dígitos, né, deste texto aqui, começando da direita para a esquerda. Agora, né, vamos fazer da esquerda para a direita. Eu quero só o hoje, tá? Então, eu faço aqui igual, agora é esquerda, aonde está o texto, a 1, ponto e vírgula, eu quero que retorne 4 caracteres lá, 4 caracteres, Enter. Pronto, ele me retornou lá, ó, só o hoje. Pessoal, tranquilo? Entenderam aqui a ideia? Então, aqui, ó, direita, aonde está o texto e a quantidade de caracteres, ok? Aqui, esquerda, né, o texto e a quantidade de caracteres. Dúvidas? Tranquilinho? Sei. Não. Vocês já viram aquele programa do Silvio Santos? Acende uma luz assim, né? Aí a pessoa tem que falar assim, ei! Não! Lembra? Eu não sei se vocês, da época de vocês, porque, ó, é um pouquinho antigo isso aí, não é não? Mas eu acho que não é tão antigo assim, não. Dá para lembrar aqui, tem uma rapaziada que dá para lembrar. Beleza. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos começar a fazer o exercício, então, que nós temos aqui? E, para tanto... Pode falar, Karen. Então, bora fazer exercício. Vamos embora. Para facilitar a vida de vocês aí, ó, eu digitei lá os números, né? E estou passando aqui um arquivo para vocês, assim, não tem que perder tempo digitando, né? Vamos nos ater aqui apenas ao que tem que ser feito. Esse eu consigo fazer. Ah, beleza, Tânia, muito bom, muito bom. Então, vamos fechar aqui essa, vamos abrir essa outra. Muito bem. Então, se vocês abrirem esse arquivo que eu passei para vocês, ó, vocês vão ver que tem a aba 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, nós temos 5 exercícios aqui, tá? Então, o primeiro exercício são fáceis, tá? É só para a gente treinar o que a gente viu até agora, aqui, ó. E aqui é o assistente de função que a gente já viu, né? Ainda na apostila aqui. E aqui, cuidado para não ter referência circular. O que é referência circular? Vamos imaginar o seguinte, você pega uma determinada fórmula, você está inserindo a fórmula num determinado local, por exemplo, em B2. E dentro da fórmula, você faz constar aquela célula B2. Isso é uma referência circular. E muitas vezes, muitas células, muitas não, né? Sua totalidade não vai funcionar. Ele fala que você está referenciando aquela mesma célula, é uma referência circular, e isso não vai funcionar. Então, tomem só cuidado para que não aconteça isso, tá? E aqui, as mensagens de erro, depois a gente, em cada caso, a gente vai entrar. Então, a primeira planilha, ó, a gente vai, então, você já tem aí os valores digitados, a gente vai colocar, né, como são valores, né, aqui no caso, somatório da venda de porca e prego. Então, aqui são valores de venda, né? Então, a gente tem que colocar isso aqui num formato de número e vamos puxar aqui, basicamente, os valores aqui por mês e depois aqui na frente, ó, nós vamos saber o quanto que nós ganhamos de dinheiro vendendo porca, quanto que a gente vendeu de parafuso, de arruela, de prego, de alicate. Então, a gente vai somar aqui em duas direções, tá joia?
e depois a gente vai ter um total geral aqui do lado direito, tá? Vamos fazer isso? Então, vamos lá para a célula. Então, aqui, deixa eu ampliar aqui. Então, nós temos aqui os valores, né? Exatamente como a gente tinha lá. Vamos só formatar aqui, né? Vamos colocar uma borda em tudo aqui, né? Colocamos aqui uma borda em tudo. Vamos colocar em negrito aqui o título, né? Vamos colocar com fundo cinza, só para destacar. E vamos colocar todos os títulos aqui centralizados. Pronto, centralizamos tudo aqui. A soma também vamos destacar, né? Vamos colocar tudo em negrito e vamos colocar aqui numa cor, sei lá, um verdinho claro aqui. E aqui a gente vai ter a somatória aqui também, um verdinho claro. E aqui seria também o total. Total e a soma. Muito bem. No martelo aqui, ó, e no código, não tenho que efetivamente somar, né? Então, vamos só colocar aqui o código centralizado. E a soma aqui, ó, ela poderia ocupar toda essa área aqui. Então, vamos ocupar toda essa área aqui. Muito bem. Agora, a partir daqui, nós temos, então, a somatória. Como que a gente faz? A gente já aprendeu, né? Igual, soma, e o que eu quero somar? Eu quero somar toda essa linha aqui. Fecha. Então, está aqui a somatória. Aí, né, nós já aprendemos isso, lembra? A gente vai fazer uma cópia apenas da referência. A gente vem aqui, ó, no canto inferior direito, né, da célula, né? Nós temos, então, essa alça aqui de reprodução. Então, a gente pode vir aqui e estender para cá, e podemos ir até aqui, ó. E estendemos aqui, e nós temos agora aqui a soma lá, de D2 até D7, de E2 até E7. Pode falar, Laís. Professor, o senhor poderia repetir a soma de baixo? É que o Teams me expulsou, sabe? Ah, beleza. Eu não consegui acompanhar. Vamos lá. Então, aqui, ó, para somar, é aqui, né, que separou? Isso. Aqui a gente faz lá. Igual, soma, abre parênteses. A gente poderia, se a gente sabe aqui o início e o final, a gente pode colocar o quê? O início e o final. Aqui seria C2, certo? C2, 2 pontos até C7, né? Se nós soubéssemos o tamanho, a gente sabe. Então, basta fazer isso. Ou então, ó, estando aqui, a gente pode selecionar daqui até a célula C7, tá? Fechando, Enter. E nesse caso específico aqui, ó, também, a gente pode utilizar essa autossoma que tem no canto superior direito aqui, ó. Se a gente clicar aqui, autossoma, ele automaticamente vai entender que a gente quer somar essa parte superior e vai colocar lá para a gente. Então, tem essas três maneiras de fazer a inserção da soma. Uma vez inserido a soma, nós podemos clicar sobre essa célula aqui e do lado, no canto inferior direito tem a alça aqui de reprodução, a alça de cópia, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, quando o X fica bem fininho ali, ó, clicamos, deixamos clicado e arrastamos à direita, e isso então fica, ele reproduz a aplicação, né, dessa fórmula aqui para as demais, tomando como base a referência apropriada. Se aqui nós estamos utilizando o C, aqui ele vai usar o D, e aqui ele vai usar o E, e aqui ele vai usar o F, né? Sempre na mesma proporção, de 2 até o 7. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, Laís? Show! Joia! Agora aqui, ó, nós temos que somar quanto nós ganhamos de porca, vendendo porca, né? Porca que é aquele ferrinho, né, que vai dentro do parafuso, tá? Arruela, prego, alicate e martelo, né?
aquela que fecha o parafuso. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora aqui? Diferentemente daqui que a gente somou a coluna, aqui nós vamos ter que somar a linha, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, igual, soma, qual que vai ser o intervalo? É um intervalo também aqui, ó. Só que vai ser o quê? De C2 até E2. Então, lá, coloco o início, C2, 2 pontos, até o E2, tá? Fechamos, Enter, e ele, então, agora calculou a soma aqui. Poderíamos fazer de outra forma? Também. Igual, soma, abre parênteses, a gente apenas assinala o intervalo que nós queremos somar, né? Fechamos, Enter. Tem outra forma? Tem. Vamos lá no autossoma. Ele já vai entender que a gente quer somar esta parte aqui. Então, teclamos Enter. Pronto. Mesma coisa que nós fizemos aqui embaixo, na cópia. Aqui também a gente pode, então, estender aqui a alça, né? E ele vai fazer a cópia. Pode falar, Hudson. Alguma coisa está acontecendo com o meu bendito Excel ou eu estou fazendo errado? Eu coloco a fórmula e está aparecendo um valor totalmente diferente do senhor. Verdade. Verdade. Aí. Igual a soma, um exemplo aqui que eu estou colocando, né? O senhor pode comparar aí. Igual soma, abre parênteses, C2, ponto e vírgula, E2. Certo? Que seria a soma da porca ali, todos os três. Você colocou ponto e vírgula, é 2 pontos. Exatamente. Porque daí pontos, ele vai até a E2. Aí ele está somando só o C e o E. O dele está deixando de fora. Isso. Beleza. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Cara, tô falando, cara. Você já podia vir aqui, ó. Tá vendo? Até parece. Muito bem. Mas você sabia que a gente aprende muito mais ensinando do que a gente aqui assistindo, etc. A gente aprende muito mais ensinando. Então, toda vez que vocês conseguirem ensinar, senta aí com o seu irmão, com sua irmã, com sua mãe, seu pai, sei lá, e tenta ensinar isso aqui que vocês aprenderam. Vocês vão ver como vocês vão absorver muito mais, né? E possivelmente pode ser que... Mas e como que faz isso? Ao você tentar explicar para eles, né, isso, vocês vão conseguir aprender, né? No sentido de apreensão mesmo, nos sentidos, né? Muito mais. Beleza? Então, agora, só falta para a gente aqui formatar em moeda, né? Então, a gente assinala aqui, ó, toda essa parte aqui, né? Toda essa parte, ou seja, de C2 até F8, né? E aí, a gente clica com o botão direito, né, sobre essa área selecionada, vem aqui, ó, em formatar células, ok? Em formatar células tem a primeira aba que é número, é isso que a gente quer, clica lá em moeda, aí você vai associar, então, 2 casas decimais e o valor em real, ok? E aqui o formato que ele vai apresentar os números negativos. Dá um ok. E temos aí a formatação agora, como nós queríamos, como está sendo dito lá no exercício. Muito bem. Não esqueçam, né, depois de trocar o nome do arquivo aí, né, lembra que é sobrenome, né, nome e aí a aula. Só se atentem a isso, né, para depois vocês enviarem. Uma vez feita essa formatação, clica lá no salvar e vamos para o próximo exercício, né? O próximo também tem aí algumas definições. Eu queria, né, dar uma pulada aqui, ó. Tem a média final, o total aqui. Este último exercício, eu queria mostrar um detalhe para vocês. O que eu fiz, né? Eu tinha essas informações na apostila e estava no formato Word, tá? Aí, o que acontece? Eu fui lá no Word, copiei, né,
e apenas colei aqui. E eu fiz isso propositadamente para que a gente entenda também, né, que existe essa possibilidade de nós fazermos a transferência, né, de um aplicativo para outro, principalmente dentro do Office, né, ele apresenta aí algumas compatibilidades e ele consegue entender algumas coisas, né? Mas, né, se a gente observar, os números, né, eles vieram aqui com um determinado padrão, mas se vocês observarem, todas as linhas aqui, ó, no canto superior aqui, ó, ele está como quebra de texto automaticamente, tá? Então, isso, né, quando nós copiamos, né, do Word, geralmente ele vem neste formato, tá joia? Então, o que nós temos que fazer? Ó? A gente seleciona, né, toda a área aqui e a gente clica aqui, ó, em quebra de texto automático, tá? Para que efetivamente ele não faça essa definição. Pronto, agora a gente já tem os dados aqui, ó. Então, aqui a gente tem número, né, como a gente queria, e nós temos, em algum lugar que está de novo, quebra. Deixa eu tirar a quebra aqui. Ele não sai. Mas depois que a gente formatar, ele vai sair. Muito bem. Agora, né, também a gente poderia até deixar essa formatação aqui, bonitinha aqui, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, aqui, ó, nesta célula específica aqui, são os totais, né? Então, aqui, especificamente, a gente tem uma mesclagem aqui, ó. Se a gente clicar aqui, a gente tira a mesclagem, aqui a gente volta a mesclagem, né? Então, aqui está certinho, está a mesclagem aqui. E nesse local aqui, a gente vai ter que trazer os valores, né, os totais. Aqui, ó, nós temos que ampliar um pouquinho, né, para caber na tela, né? Aqui o semestre, aqui, né? Eu acho que aqui tem que ter uma mesclagem aqui. Professor. Oi, pode falar. Pode falar, Fernanda. Ah, tá. Eu estava falando com o microfone desligado. Não eu vi nunca, né? O meu não é esse 365. Então, ele aparece... 360, né? Ele aparece diferente, o alinhamento, a quebra automática. Daí, ele estava como... Tá vendo? Eu coloquei no chat aí à direita. Ele estava como preenchido um quadradinho preto. Daí, eu deixei esse Vzinho. É isso que tem que fazer para tirar a quebra? Não, aí você tem que tirar a quebra. É só tirar esse Vzinho. Deixar ele em branco. O meu estava preto, professor. Por quê? Eu consegui deixar branco agora. Por que fica preto? Isso é muito importante entender. Então, são três coisas que vão acontecer aqui. Ou você vai ficar o V, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o que a Fernanda passou, tá? Então, aqui, ó, ou vai ficar esse Vzinho aqui, ou vai ficar este preto, ou vai ficar sem nada dentro, tá? Então, essas três posições. Este pretinho aqui, ele significa o seguinte, que existe alguns locais aonde você seleciona, então você marcou uma determinada região, tá? Em alguns locais existe mesclagem e em outros locais não existe mesclagem, tá? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. E aqui em cima, olha, todos os locais que você selecionou está com quebra de texto automática, tá? Então é isso entendi. Que está sendo dito. Eu só conhecia selecionar e não selecionar, só isso que eu conhecia. Isso, agora tem um terceiro aqui, ó. Tem uma parte selecionada e uma parte não selecionada. Ou melhor, tem uma parte com esta aplicação, desta formatação aqui, de mesclagem de célula, e uma parte sem mesclagem de célula. Entendeu? Beleza, pessoal? É bom, tá vendo? Obrigada. Essas dúvidas são importantíssimas, porque daí todo mundo fica sabendo agora. Então, isso vai acontecer com vários estilos, né? Você vai aplicar, por exemplo, um negrito, né?
Então, o negrito, então você põe aqui, ó, um texto. Ana, aqui Paula, e aqui Roberto, né? Aí você aplica aqui, ó, um negrito aqui, ó, nesta aqui, ok? Aí você seleciona todo mundo, né? Vem aqui, formatar células, deixa eu ver, fonte. Tá vendo aqui, ó, o fonte normal, ó, ele tá com um pretinho aqui dentro, tá vendo? Por quê? Porque em 2 casos eu tenho a fonte normal, mas em um caso eu tenho negrito, tá vendo? É a mesma coisa. Então, muita atenção a isso, porque isso vai acontecer com muita frequência, né? Principalmente quando a gente for formatar, vamos trabalhar com opções que são selecionáveis, né? Tá bom? Beleza, pessoal? Então, aqui, o que eu queria mostrar para vocês vocês têm que ir reconstruindo, né? Reconstruindo no sentido de pegando elemento a elemento e aí, efetivamente, aplicando a formatação desejada. Então, neste caso aqui, por exemplo, ó, a gente quer uma formatação em moeda. Então, a gente vem aqui, né? Opa, cancelar. Moeda aqui, ó. Então, a gente aplica aqui a formatação de moeda, a mesma coisa aqui e assim por diante, né? Então, vai ter que ir trabalhando, né? Ponto a ponto, né? E aqui embaixo a gente traz aqui depois o total, né, do semestre, né? Que acho que corresponde aos dois aqui, né? É o primeiro trimestre, mas segundo trimestre. Então, o total aqui é do segundo semestre. Desculpe, total do semestre, né? Então, aqui também teria que ter uma formatação, ou seja, vamos reduzir um pouquinho, ó. Opa, seleciono aqui, reduzo aqui um pouquinho para caber, né? Então, aqui depois a gente pode, inclusive, colocar as informações e trazer para cá. Só que daqui, ó, o que vai acontecer, por exemplo, né? Nós vamos ter 2 subtotais aqui, não vamos? Então, aqui, ó, vamos ter um total, vamos colocar aqui uma autossoma aqui e uma autossoma aqui. Muito bem. Então, temos aqui, ó, os 2 subtotais, ok? Quando eu puxar aqui, ó, o total do semestre, o que eu vou querer? Eu quero apenas o valor que está neste total aqui, ó, deixa eu deixar destacado aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho também, acho que vocês não estão enxergando direito, né? Então, aqui, ó, nesse local aqui, deixa eu colocar aqui em verde, né? Então, neste local aqui, eu quero o quê? Eu quero a somatória que está nesses 2 lugares aqui apenas. Eu não quero a somatória de tudo isso daqui, tá? Então, como que eu faço nesse caso aqui? Eu vou lá, coloco lá, soma. Agora vem o ponto e vírgula, né? Agora veio, muito bem, Hudson, é isso aí. Como aí diz a Fernanda, Agora, ó, você também pode colocar o ponto e vírgula ali, ou então, ó, você pressionando o CTRL, deixando o CTRL pressionado e clicando, né, sobre este outro lugar aqui. Tá vendo que ele fez seleções distintas, né? Ó, este e este, né? Então, agora basta apenas... Falando em dir, já deu aqui, já deu aqui. Porque, para variar, já bugou meu cérebro. Eu estou colocando o autossoma aqui, de janeiro, para dar o total, ele me joga embaixo. Como assim? Ao invés de ele dar do lado do total de estar o primeiro amarelo ali em cima de 25 mil, ele joga embaixo do lado do total do semestre. Ai. Mas você está com a célula selecionada, a célula C8 selecionada? Não tem que colocar do lado do totais, embaixo do 1.260? Você do lado tem que do colocar... martelo? Ó, então, na C8, C8, não é? Que tem que deixar? Isso, você tem que selecionar o C8. Você selecionou o C8? Tá lá piscando no C8. Piscando? Não pode piscar. O cursor. Assim, ó.
Não pode ficar piscando, é só selecionada. Ah, tá. Aí você vem aqui em autocélula, em autossoma. Daí ele vai somar todas as de cima? É. Eu achava que eu tinha que arrastar ela. Você pode também fazer isso, mas não precisa. Assim ele já vai entender que você quer somar a parte de cima. Ou então aqui, ó, você pode escrever aqui, ó, soma C2, 2.C7. Também vai funcionar. Ah, eu achava que eu tinha que ir na primeira e arrastar até a sexta e soltar, daí dava a soma ali na 8. Não, aí ele vai fazer alguma coisa... que fez agora errado. Possivelmente ele vai tentar somar esses valores aqui que estão do lado direito aqui em janeiro. Que ele tenta entender o que você está querendo, né? E tenta ajustar de acordo com os dados que ele tem na tela. E pior, então, se tiver uma célula mesclada, e se você arrastar tudo, ele vai somar inclusive a célula mesclada. Aí que buga mais ainda. Eu tô bugando o Excel, pai amado. Esse vai não, esse vai ficar, professor. Esse aí ficou show de bola. Ixi, Maria. Ixi. Muito bem. E aí, então, basta ir fazendo. E olha só o que acontece. Ó, tá vendo aqui, ó, mínimo, máximo, a média, né? Então, tudo isso a gente já aprendeu a como fazer isso, né? Então, mínimo, máximo, média, total do trimestre, ó. Então, aqui os totais. Então, neste lugar aqui, ó, deixa eu colocar aqui um destaque bem grande aqui, ó, em vermelho aqui, ó. Neste lugar aqui, ó, vai ser o quê? Ou você faz a somatória da coluna ou da linha. Cuidado, tá? Ou uma ou outra coisa. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Vou imaginar que a gente não tenha esta coluna, nem a de total aqui por produto e nem por mês, tá? Mas vocês queiram fazer a somatória de todos esses valores aqui, ó. É a mesma coisa, vocês colocam lá igual, soma, né? Abre parênteses, aí vocês vão aqui, ó, e selecionam toda essa matriz, a gente chama de matriz, né? O total de linhas e colunas é uma matriz, então a gente seleciona toda essa região, que agora é uma matriz, né? E aí a gente fecha aqui, ó, ele ficou então de C2 até E7, então a gente pode também somar desta forma aqui, tá joia? Muito bem. Os demais, né, o exercício 4, o exercício 3, vocês vão ter que utilizar a função C, né, para resolver isso aqui, ó. Então, a gente tem lá a prova 1, prova 2, o total, a média e a situação final, ó. A situação final vai ser aprovado, reprovado, alguma coisa assim, de acordo com a média que vocês conseguirem aqui. Então, aqui vocês vão ter que utilizar a função C, tá? No início da próxima aula a gente corrige aqui, tá? Não vai dar tempo hoje de a gente fazer. Igualmente para você e todos os demais aí. Tudo de bom. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau, tchau.